Se você está pensando em financiar um carro ou uma moto, eu sugiro você assistir a este vídeo aqui primeiro, pois eu vou te mostrar com cálculos o quanto de fato custa financiar e manter um carro, justamente para você não se atrapalhar financeiramente e vir a perder o seu veículo. A primeira informação que você precisa ter em mente é que as parcelas das suas dívidas ativas não podem ultrapassar mais que 30% do seu salário. Ou seja, se você ganha 10 mil reais líquidos por mês, significa que as parcelas não podem ultrapassar mais do que 3 mil reais. E detalhe, se você tem um financiamento imobiliário, um empréstimo com o banco, dívidas com parentes, consignados, parcelamentos da fatura do cartão de crédito e um financiamento veicular, saiba que o somatório de todas essas dívidas, todas essas parcelas não devem ultrapassar mais que 30% da sua renda. Não é somente por dívida, mas sim o somatório delas. Essa é uma das referências que nós utilizamos dentro de um planejamento financeiro, mas que não é uma certeza absoluta. Todo planejamento financeiro é extremamente único e flexível. Por isso, eu quero passar as informações necessárias para você que está pensando em adquirir mais uma nova dívida ativa, que no caso seria financiar um veículo. O erro principal de quem financia o seu próprio veículo é justamente pensar somente na parcela do financiamento que virá todos os meses. Então, se você ganha 5 mil reais e viu que a parcela mensal do carro será de 1.500, você para e pensa, nossa, cabe no meu orçamento, portanto, vou financiar sim. Mas e aí? O carro vai ficar parado na garagem, não é mesmo? Ele não tem manutenção, não tem IPVA, não tem licenciamento, não tem gasolina, não tem outros custos não? Mas calma, eu quero te ajudar a criar um planejamento financeiro inteligente para que você possa conquistar o seu carro ou a sua moto com mais tranquilidade, justamente para não passar por dificuldades financeiras nos meses seguintes. E para ficar bem mais didático ainda esse planejamento, eu vou utilizar de exemplo o meu próprio carro, sendo o Onix 2018 manual. Hoje ele já está todo quitado, quitamos ele final do ano passado, mas eu tenho todas as informações do quanto ele custava mensalmente para mostrar para vocês agora na prática. É importante deixar bem claro que o período mais caótico financeiramente para quem tem um veículo são sempre os primeiros 6 meses do ano, ou seja, ali de fevereiro a julho. Mas por qual motivo? Pois é o momento pelo qual precisamos arcar com os principais impostos, sendo o IPVA e o licenciamento do carro. Por isso que iremos construir um planejamento focando nesses primeiros 6 meses, pois a partir de agosto traz ali uma folguinha a mais para o bolso, pois não vai ter mais esses impostos. E nunca se esqueça que um planejamento como este, ele deve sempre ser construído pensando no período mais criterioso. Por isso estamos utilizando como referência o primeiro semestre do ano. Então é o seguinte, os principais custos que nós temos com um veículo são combustível, seguro veicular, IPVA, licenciamento, manutenções e reparos eventuais, estacionamentos, lavagens mensais e custo para a troca dos pneus. Em relação à questão da manutenção, reparos eventuais e a troca dos pneus, a ideia é fazer um rateio do quanto se poderia gastar no período ali de um ano. Por exemplo, as trocas dos pneus varia bastante, pois se considera uma série de fatores, como quilometragem rodada do carro, até mesmo o clima do seu estado influencia sobre a durabilidade deles. Por isso, irei considerar que a cada 1 ano e meio a 2 anos você irá trocar os seus pneus. Fica tranquilo que agora iremos colocar todas essas informações em valores numéricos. Inclusive, aproveite para se inscrever aqui no canal e a deixar o seu like, isso me ajuda muito e faz com que os conteúdos aqui sejam indicados para muito mais pessoas. E eu quero que você mude a relação com o seu dinheiro e faça as pazes com ele. É importante deixar bem claro que os valores que estarei considerando aqui são reais, porém eu arredondei alguns valores só para ficar mais fácil na hora de fazer os cálculos. O primeiro custo é com a parcela do financiamento, sendo de R$ 1.575. Como o modelo de financiamento veicular segue da tabela Price, ou seja, os valores são idênticos do começo ao final, ele se manterá o mesmo pelos próximos 48 meses. Inclusive, aqui nos cards eu estarei deixando um vídeo super completo de como você irá conseguir quitar o seu veículo em até 2 anos de uma forma super simples. Mas deixe esse conteúdo aqui acabar para você assistir ele também direitinho. O segundo custo é com o combustível. Como o nosso carro é utilizado tanto para lazer quanto para se deslocar ao trabalho, nós gastamos uma média de R$ 800 por mês com gasolina e etanol. Como Carreflex, temos como usar esses dois combustíveis e dar uma suavizada no preço. Haja visto que o etanol ele é bem mais barato do que a gasolina. O terceiro custo é com o seguro do carro. É sempre importante você fazer uma pesquisa no mercado, pois os valores variam bastante. E para nossa realidade, o custo mensal com o seguro é de R$ 220. O outro custo que temos é com os impostos, sendo o IPVA e o licenciamento. Eu juntei os dois, pois o IPVA você pode pagar de uma vez e ter um desconto, ou parcelar em 5 vezes. Eu geralmente
parcelo, pois assim eu tenho mais capacidade financeira para arcar com outros custos durante o mês. O licenciamento você só paga uma única vez, até o final de julho. Então, eu faço o seguinte, de fevereiro a junho eu pago a parcela mensal do IPVA, que é de R$ 220 aproximadamente, e no mês de julho eu pago o licenciamento, que também custa por volta de R$ 220. Então é como se fosse uma extensão. Então, basicamente, eu considero como se eu tivesse parcelado esses impostos em 6 vezes, com a parcela mensal de R$ 220, só para o meu planejamento financeiro ficar mais estratégico e inteligente. O próximo custo está relacionado ao de manutenção e reparos eventuais. Realmente essa parte aqui se torna um pouco mais difícil, pois não é todo mês que você terá de fazer uma manutenção ou algum reparo, mas podemos realizar algumas suposições financeiras. De acordo com a nossa realidade aqui em casa, ano passado gastamos uma média anual de R$ 1.500 com gastos de manutenção e reparo. Então, eu vou dividir por 12 meses para termos uma noção mensal do quanto a gente gastou. No caso, seria ali por volta de R$ 125. Os outros custos são com lavagens e estacionamentos. Aqui vai ser extremamente pessoal e de acordo com o seu bolso também. Mas de acordo com a nossa realidade aqui, temos um custo mensal por volta de R$ 70 para as lavagens, pois realizamos uma média de 2 por mês, ou seja, 35 para cada uma. E estacionamento varia muito, mas é uma média de R$ 30 por mês quando vamos ao shopping, pois nós temos uma ida ali, que são duas, então é R$ 15 para cada. Para finalizar, temos o custo para a compra e troca dos pneus. Nós fizemos a troca dos nossos pneus após 2 anos andando com o carro e na época, para comprar os 4 pneus e fazer alinhamento e balanceamento, investimos por volta de R$ 1.800. Então, pegando esse valor e dividindo por 12, não, na verdade por 24, nós temos uma média de R$ 75 por mês. A ideia de ter feito esse rateio entre troca dos pneus e manutenções é justamente com o objetivo de você começar a poupar esse valor todos os meses para que você possa ter uma reserva financeira planejada somente para o seu veículo, justamente pelo fato desses custos já existirem no futuro. E após ter feito todo esse levantamento financeiro, é possível perceber que você iria gastar uma média de R$ 3.115 por mês. Na verdade, foi isso que a gente estava gastando por mês com financiamento. Pelo menos ali nos 6 primeiros meses do ano, pois depois os custos com IPVA deixarão de existir. E só de finalizar o pagamento desse imposto, o custo mensal cairia ali para R$ 2.900 aproximadamente. Agora você compreende qual é o valor real que você precisa considerar na hora de financiar um carro? Você nunca pode olhar somente para a parcela do financiamento. Olhar somente para a parcela irá criar um furo financeiro gigantesco dentro do seu orçamento mensal. Por isso da importância de fazer um levantamento financeiro antes de fato, recorrer ao financiamento. E se você tiver uma dúvida sobre os custos com o seu veículo, eu sugiro você tentar algumas simulações com as instituições financeiras e depois jogar no chat GPT ou até mesmo no cloud para ele fazer uma simulação sobre esses possíveis custos que você poderá vir a ter. Vai por mim. Tomar uma atitude como esta irá te ajudar a enxergar se compensa encarar o financiamento agora ou não. E não esqueça também de conversar com amigos para ter uma noção, vai que ele não tem um veículo exatamente igual o que você pretende comprar. Além disso, não se esqueça que para inserir um financiamento como este no seu orçamento mensal, é importante que você mantenha um planejamento saudável. O mais interessante não é simplesmente fazer a parcela e os custos com o veículo caberem dentro do seu orçamento, mas garantir que você ainda pague todos os seus outros custos fixos, seus custos eventuais e cartão de crédito todos os meses. E que ainda continue investindo na sua reserva financeira, continue investindo também para suas outras metas de curto, médio e de longo prazo e que não venha ficar dependendo somente do cartão de crédito como extensão do seu salário para tentar fechar as contas de final de mês. Só para você ter uma noção, se hoje você ganha R$ 10.000 e fosse pensar em colocar esse modelo de financiamento que eu acabei de mencionar aqui para você, ele iria comer por volta de 31,15% do seu salário. Isso sem contar que você não possui nenhuma outra dívida ativa. Se for somente essa, já comeria uma boa parcela do seu salário. Será que faria sentido mesmo entrar no financiamento agora dentro da sua realidade financeira? Antes de você criar uma nova dívida para sua vida, seria importante você avaliar qual seria a necessidade desse carro na sua vida. Seria somente para lazer ou para economizar seu tempo de deslocamento ao trabalho? Porque assim, ter um carro para ficar parado em casa a semana toda e utilizá-lo somente os finais de semana, eu não sei se seria tão inteligente assim adquirir uma dívida como esta. Por isso, sempre avalie as situações e entenda as suas necessidades financeiras. Talvez seria muito mais inteligente neste momento você continuar andando de Uber e investir seu dinheiro para comprar um carro à vista para daqui 3 anos ou até mesmo menos que isso. Nunca podemos tomar decisões baseadas somente na emoção. Temos que olhar para o racional quando falamos de dinheiro. E lembre-se, se você vai financiar, nunca raspe o tacho da sua conta. Sempre deixe um pouquinho para sua reserva financeira. Inclusive, se você tem algum financiamento veicular ou acabou de quitar o seu, aproveite para deixar aqui nos comentários como foi a sua jornada e se você pagava a parcela e os custos sempre no sufoco mensal. A sua história poderá se conectar com a de alguma outra pessoa que esteja na mesma situação. Aproveite e compartilhe esse conteúdo com seus amigos e familiares. Eu tenho certeza que irá ajudar alguma delas a tomarem a melhor decisão financeira. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu me chamo Guilherme Lisboa e eu te aguardo no próximo conteúdo.